dar de parabéns pela disciplina, né? Porque um dia bonito como esse, um mar logo ali, e vocês todos aqui, procurando esclarecimentos a respeito do espírito que todos somos, não é? Então, a disciplina aqui já está a meio caminho andado. Mas nós vamos falar um pouquinho de disciplina numa linha de evolução de espiritualidade, né? Trazendo inclusive os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram a mão de Jesus no meio da codificação de Allan Kardec. Então nós vamos começar lá no livro dos Espíritos, né? Trazendo alguns pontos que são importantes para a nossa reflexão, nos próximos meia hora, e que vão nos auxiliar, né? São poucas questões, mas a parte quarta do livro dos Espíritos, né, é toda levada, toda trabalhada em torno da multiplicidade das existências, né, da pluralidade das existências. Então todas as questões vão nos direcionar para esse esclarecimento. Nós vamos utilizar aqui de 3 questões hoje, para que a gente trabalhe no primeiro momento a exposição, e no segundo momento, então, nós vamos utilizar da obra Pensamento e Vida, que é ditada por Emmanuel para Francisco Cândido Xavier. Mas nós vamos começar com uma perguntinha simples, assim, que é muito comum nestas épocas do ano. Hoje é o 9º dia de 2025. Então, geralmente é um período, né, que nós estamos aí envolvidos na nossa lista de realizações. Geralmente nesse período, a grande maioria da humanidade, independente do segmento religioso, né, do seu segmento doutrinário da vida, fazem aí um levantamento do que aconteceu no ano anterior, né? Então nós estamos todos ainda muito envolvidos com 2024, porque nós estamos pontuando aquilo que a gente conseguiu realizar, aquilo que a gente não conseguiu realizar, aquilo que foi bom, aquilo que não foi bom, aquilo que nós queremos de volta, que siga acontecendo, aquilo que a gente não quer que aconteça mais. Então é um momento na vida da humanidade em si, né? Inclusive dos que não creem em Deus, dizem não acreditar em Deus, rever esses pontos, né, da sua própria vida, que tem a ver consigo, né, com a sua trajetória, com a sua história. Então é muito comum agora, nesta fase do ano, que a gente faça isso. Então a pergunta é, já fizeram a lista para 2025? Já está tudo escrito? O que vocês querem? E o que não querem? Se não está escrito, está no pensamento, não está? Pois é. Por isso que nós vamos falar de pensamento hoje. Porque a maioria de nós está só no pensamento. A gente não escreve. Porque essa coisa de escrever é meio atual, né? Mas é uma modinha mais atualizada, a gente não tinha esse hábito. Mas o pensamento sempre esteve. Porque nós temos, até por uma questão de lei da sobrevivência, de lutar pela sobrevivência, de buscar para nós um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, um bem-estar em todas as áreas. E para isso a gente precisa avaliar os fatos que nos acontecem e trabalhar com isso. Por isso que o ano novo é sempre aquela perspectiva de que vai ser diferente, não é assim? Vocês não estão esperando que seja diferente? E para melhor, né? Ainda bem, porque tem que ser assim, a esperança tem que ser que seja melhor. Então nós estamos aí envolvidos com essas nossas aspirações para o próximo ano. Nós vamos refletir nesta tarde em 2 pontos importantes. O primeiro é se a nossa lista, se ela existe, mas se não existe, está no pensamento, se nessa lista tem uma ordem de realizações, de aspirações, de querer, né, de fatos que nós queremos para 2025, será que essa lista, será que essa ordem está correta? Será que o que é prioridade está no lugar de prioridade ou está em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano? Esse é o nosso primeiro momento de reflexão. No segundo momento de reflexão, nós vamos pensar um pouquinho sobre por que se nós colocamos na lista e nos envolvemos aí durante o ano que passou, diante daquela colocação na lista ali, olhamos, pensamos, até mesmo que tenha sido somente um pensamento. Mas por que nós não conseguimos realizar então? O que houve? Por que não aconteceu? Certamente, algumas das nossas aspirações não se realizaram. Isso nos deixa triste, às vezes desanimado, às vezes
angustiados, porque numa avaliação rápida, nós podemos perceber que havia condições para que a gente tivesse realizado, mas nós não realizamos. Com alguém que a gente conheceu, está triste por esse motivo, porque a gente conhece, mas geralmente na nossa vida tem alguns fatores que estão nos trazendo esse tipo de sentimento, né? De incapacidade ou de angústia, porque nós não concluímos uma tarefa que nós tínhamos incumbido para nós mesmos. Então nós vamos trabalhar esses dois pontos, a prioridade e os motivos que fazem com que a gente não realize as nossas aspirações. Primeiro vamos para a prioridade. Espero que tenham feito a lista, que tenham escrito, né? Vou até relatar um fato interessante que me aconteceu essa semana. A empresa onde eu trabalho, a Roda, eu trabalho em Atlântica, deixa eu lá, mas moro em Copacabana. Ela deu uns férias coletivos do pessoal, no retorno teve um café para nos receber de volta, mas teve também uma dinâmica. Nós precisávamos fazer essa lista aí. O que a gente queria para 2025? Uma projeção escalada, assim, né? Na área familiar, na área social, na área profissional, na área espiritual, tinha tudo separadinho por áreas. Eu, claramente, era a mais idosa da turma, eu tenho 60 anos. Então, a turminha que estava ali não tinha nem nascido quando eu nasci. Eu fiquei observando que eu terminei muito rapidamente, né? É uma coisa que eu faço normalmente, e vi que todos demoraram um pouquinho, né? A realizar a sua lista. E fiquei me questionando sobre o que eu estava fazendo no tempo deles. Tem uma faixa etária de 30 anos. Mas ao mesmo tempo fiquei vendo o quanto é difícil ainda para nós botar no papel o que nós queremos. O que nós queremos. Às vezes a gente até sabe já, com certeza, escreve com muita facilidade que a gente não quer. Mas fica em dúvida, fica se questionando o que a gente quer. Então, essa lista que nós estamos conversando aqui agora, ela realmente nos remete para um momento de reflexão bem intenso, que faz com que a gente ande em volta de nós mesmos, né? Procurando aquilo que nos falta, aquilo que nos é necessário, mas também focado naquilo que nós somos capazes de realizar. Então, por vezes nós não colocamos algo na lista que nós consideramos que não somos capazes de fazer, de realizar. Então, nem botamos lá. Deixamos de fora, para ver se acontece. Então, trouxe até no momento lá para a turma, do pessoal, dos colegas de trabalho, uma fala de Emmanuel, quando ele diz que todo caminho leva para algum lugar, e nenhum caminho leva para nenhum lugar. O que significa que se você não sabe o que você quer, você nem caminho tem, né? Você nem sabe onde está andando ainda. Então, é preciso definir realmente o que a gente quer. Só que nessa definição de saber o que se quer, tem umas prioridades. E nós aqui hoje vamos conversar sobre essa prioridade, lembrando daquilo que os Espíritos nos ensinaram, que Jesus disse que iria mandar para nós essas informações. Isso está lá em João, capítulo 14 em diante. No capítulo 17, no versículo 17, é que Jesus traz essa promessa de um Consolador prometido. E o Consolador prometido é o Espiritismo com todos os seus esclarecimentos. Então, o Livro dos Espíritos é esse compilado que o Allan Kardec fez, codificou, dessas informações que os Espíritos nos trouxeram. E lá na parte 4, o que ele nos diz? Que nós estamos, somos a vivência de existências múltiplas. Então, o primeiro fator que nos importa saber é que nós somos espíritos. Todo mundo sabe o que é espírito já? Ou ainda está em dúvida? Alguns de nós às vezes acham que está um pouco confuso, né? A gente segue estudando para ver se convence disso. Mas nós somos. Essa é a nossa condição. Nós somos criaturas inteligentes do Criador. Esta é a nossa condição. Nós estamos hoje, Maria, José, João, Paulo, Felipe, mas esse é um estado, passa muito rápido, passageiro. Porque nós somos realmente o Espírito. E mais do que isso, conforme o Livro dos Espíritos nos diz, os benfeitores vêm nos dizer, nós somos imortais. Nós nunca mais morreremos. Não existe morte para nós. Qual foi a meta que você estabeleceu para esta área aqui? Você é um espírito imortal. Você nunca vai morrer.
tem só 2025, tem 26, 27, 47, 2077, 3025, 5025 e assim vai. Porque você não vai morrer mais. Nunca mais, desde o momento que você foi criado. Qual é a meta para esta condição? Você talvez tenha feito meta de comprar um carro novo, quem sabe? Terminar uma faculdade, um curso. Ou até quem sabe visitar aquele parente lá que faz tempo que você não vê. Talvez ele morra esse ano. Eu não sei de nada, não se preocupe. Aquela mágoa que você vem segurando consigo, talvez nem te faça mais tanto movimento na sua vida, não interfira mais tanto, mas ainda está aí. Talvez essa seja uma meta. Mas são metas para o espírito de agora, o encarnado atual. Mas para aquele que nunca mais vai morrer, para aquele que não tem morte, qual é a sua meta? O que está lá no topo da lista? Em considerando que essa é a nossa condição, o que é, nós somos espíritos imortais, a nossa prioridade, o número 1 da lista, tem que ser direcionado para essa condição, para este espírito imortal que nós somos. A questão 69 pergunta: por que nós precisamos reencarnar? Porque é claro e é óbvio que tudo que nós estamos fazendo aqui é muito importante, porque estar reencarnado é uma ferramenta para o espírito imortal que nós somos. Aí os benfeitores respondem: melhoramento progressivo da humanidade. O que significa isso? Dizer que se você melhora, a humanidade melhora. Então o comprometimento nosso não é só conosco individual, não com a nossa família, ou com o nosso companheiro, nosso marido, nossa esposa, nosso irmão, com quem a gente tem sido assim um pouquinho meio chato. Não sei você, mas às vezes quando a gente procura o chato da família, não acha que somos nós. Já avisaram vocês isso? Então a gente melhora pensando só nisso, mas não. Toda a humanidade tem esse reflexo dessa melhoria. Já nós vamos para 170, Allan Kardec pergunta: tá, mas depois que a gente finalizar tudo isso, lá para o ano 5050, à frente, 10.060, como é que vai ficar? Como é que eu, enquanto espírito, qual é a condição? Espírito puro. Nós conhecemos algum espírito puro? Conhecemos? Quem? Jesus. Pronto. Não estou falando da disciplina do Pai em dia. Jesus foi o nosso texto aqui. Simplesmente Jesus. O Espírito foi escolhido por Deus para nos ser enviado e nos servir como exemplo, modelo. Nós olhássemos para eles, ele já está lá. Então, como ele já chegou, ele sabe o caminho, ele sabe conduzir, ele é o condutor, ele está nos conduzindo nesta trajetória. Em especial o nosso planeta, tem mais planeta, né? Aqui que você sabe desse planeta está lá na terceira parte do terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem todas as moradas, as casas, moradas do Pai, né? Como Deus falou. Mas Jesus cuida de nós, nos conduz. Mas aí, Allan Kardec fica questionando: mas por que reencarnar? Por que estar aqui? Porque é o que nos compete, né? Saber. Por que nós precisamos estar no corpo físico? Questão 71. Porque é a forma que Deus encontrou, a lei de reencarnação, de nos entregar possibilidades de melhorar. Então significa que estar aqui, e estar aqui significa uma imensidão de diversidade de vivência. O que significa isso? Que você começou o ano com uma má notícia, talvez. Ou que você começou o ano com uma excelente notícia, talvez. Que você vai ter que viver um grande desafio este ano, talvez. Ou não, também talvez. Esta é a diversidade da existência. Algumas aflições chegarão na sua vida como num estalar de dedos. Você vai ficar diante de uma notícia muito desafiadora. Ou de uma grande alegria. Alguém correu na Mega Sena aqui? Esse ano? E dinheiro para nós é alegria, sempre vai ser. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos, muito materializados ainda. Tudo que é matéria para nós é alegria. E não é para errado de jeito nenhum. O dinheiro é um elemento de progresso. E como diz Emmanuel na obra Consolador, a diferença entre uma paixão moderna e saudável ou não é só perguntar quem é que está mandando em quem. Se é você que manda ela, ela é que manda em você. Então é sempre saudável.
analisar que diz respeito ao espírito imortal que nós somos. Então, está lá na lista? Está em primeiro lugar? Se não tem uma lista, tem que estar no pensamento. Já está no pensamento? Ou nem no pensamento está? Mas o que será que eu faço que é bom para o espírito? Será que nós já se perguntamos disso? Jesus tem uma fala onde o espírito tem essa máxima como prioridade nos ensinos dos espíritos. Fora, alguém sabe? Da caridade, não há salvação. Olha isso, menino. E fora. Fora da caridade não há salvação. Qual é a nossa, não é a reflexão para hoje, mas duas questões para a gente refletir. O que é realmente caridade? Primeiro. E segunda, vai salvar nós de quê? E de quem? Eu vou responder, vai ficar para próxima quinta-feira à tarde que eu vi, se me deixarem falar, né? Então, é sempre todos os ensinos de Jesus, porque não são para os moradores de Tramandaí, e nem para os espíritos que estão aqui agora, são para todo o espírito imortal que é a nossa condição real. Então, em qualquer momento que nós estivermos reencarnados ou não e ouvirmos isso, vai cair bem. Pode ser em 3050. Nós vamos entender claramente, porque esta é uma máxima necessária para nós enquanto espíritos. Então, talvez fazer a caridade tem que estar onde? No início da lista. Estava lá ou não? Não precisa me contar. Porque fazer a caridade tem a ver com o espírito imortal que eu sou. E que quando eu for daqui para o mundo espiritual e depois regressar para uma nova reencarnação, isso andará comigo para sempre. Então é claro que tudo que nós fizermos agora, o nosso primeiro entendimento, a nossa busca ao sair daqui, é compreender o que eu vou fazer, que eu me propus a fazer no ano que está se iniciando, que tem a ver com o espírito que eu sou e que vai me conduzir nessa trajetória de evolução. Tudo aquilo que não tem a ver e que eu possa considerar que não está ligado diretamente, mas que indiretamente sim, vai ficar em segundo plano. Como, por exemplo, emagrecer. Alguém aqui quer não? Bastante gente. Parar de comer açúcar. Está na moda ouvir isso, né? Mas então. Essa de comer açúcar todo mundo. Comer pão, né? Agora tem outro nome, lactose, né? Esses nomes aí bonitos. Todo mundo já põe isso, mas esse ano eu não vou parar, vou comer menos, né? Vou parar de beber, eu começo a beber menos. Essas são tarefas, elas têm a ver com a evolução do espírito? Tem, claro que sim. Por quê? Porque tem a ver com o cuidado com o corpo físico, que é o condutor do espírito. Comprar um carro tem a ver? Será que não? Tem também. Todo progresso tem a ver com o espírito. Você vai ter que economizar dinheiro, pagar a prestação todo mês, para isso vai ter que trabalhar, vai ter que conviver com pessoas, vai ter que ser tolerante, vai ter que se esforçar para fazer o seu trabalho cada vez melhor, se esforçar para ir trabalhar para não perder o emprego, senão não consegue pagar a parcela, ou não consegue juntar o dinheiro. Tudo isso tem a ver com a evolução do espírito. Então, tudo tem envolvimento conosco com relação à nossa evolução, à nossa condição de espírito imortal e em trajetória evolutiva. Porém, nós precisamos definir o que é prioridade. Porque se nós não fizermos isso, aí quem fala isso para nós é a Armílio de Cerqueira Filho. Gosto muito de recomendar ele, porque ele faz uma abordagem das parábolas de Jesus de uma forma tão assim simples, no dia atual de hoje, que a gente compreende claramente aquelas palavras que às vezes ficam difíceis para a gente entender, né? Como quando Jesus diz assim que era mais fácil um pobre entrar no reino de Deus do que um camelo entrar no buraco da agulha, lembra? Aí você, meu Deus, o rico está tudo perdido. É assim que a gente pensa. Porque o camelo jamais vai entrar no buraco de uma agulha, né? Então, isso tudo a Armílio de Cerqueira Filho traz assim, no contexto de por que Jesus falou aquilo naquele tempo, né? E esclarece para nós aqui agora. Então, a Armílio diz que quando nós não priorizamos o que é prioridade, invertemos a ordem, como por exemplo, dá um exemplo aqui. A gente resolveu que agora em 2025 a gente precisa ganhar um dinheirinho mais. A gente quer comprar aquele carro
deixar a saúde para o ano que vem, vou comprar o carro esse ano. O que a gente faz com isso? Compromete a saúde. E talvez comprometa os dois. E daí o dinheiro que eu vou comprar o carro vai ter que gastar com a saúde. Então, na nossa vida material, é claramente compreensível que inverter as prioridades compromete todas as áreas da nossa vida. E assim, todos os sentidos, inclusive relacionamentos, sentimentos emocionais, segurança emocional. Tudo compromete se não há uma ordem prioritária, saudável e equilibrada. Por isso é necessário ter sempre essa ordem bem alinhada, para que a gente vá sempre trabalhando em equilíbrio uma conforme as condições que nós já temos de realização. Mas aí, agora nós vamos para o segundo ponto. Mas a gente fez tudo direitinho. Colocamos tudo em ordem, o que era prioritário nós colocamos na ordem certinho, abaixo nós colocamos aquilo que era secundário, importante também, mas secundário para realizar na sequência correta. Mas chegamos em 2024, fomos olhar a lista e não deu. Alguém aqui passou por isso? Não me deixem sozinhos, porque senão eu vou mudar para cá. Se todo mundo realizou tudo, eu estou mudando para cá amanhã. Porque a minha lista quase nada. O que acontece às vezes? Ou a gente se considera muito capaz e bota muita coisa na lista, além do que é necessário, e talvez um pouco desproporcional à nossa capacidade atual, significa que no ano seguinte a gente não terá, ou depois de se preparar também não tem, ou a gente não foi vigilante o suficiente para a realização. Mas pensando nisso que não foi realizado e que nós olhamos e observamos e vimos que dava para realizar, como por exemplo, a gente colocou na lista no ano passado que esse ano nós entraríamos no grupo de estudo da Casa Espírita. E quando chegou o final do ano, a gente viu que não entrou. E o ano acabou. Que nós começaríamos uma ação solidária, um trabalho voluntariado. E nós não realizamos. Nós até tentamos. Vamos lá, começamos, não deu certo. Não gostamos da cara de uma pessoa lá, de um amigo tal, de um fulano tal. A gente viu que o que estava lá com necessitado não era com necessitado. Os nossos julgamentos, né? Os nossos condicionamentos para o bem que queremos fazer. Nós fomos lá na Casa Espírita estudar, mas o professor não era muito bom. Falava demais que eu minha casa. Eu sou prof também, não é prof, a gente não fala assim, né? Eu sou facilitador em grupo de estudo, então colega. E como vocês estão vendo, eu sou faladeira, né? Então é claro que alguém deve ter desistido por isso. Então Jesus precisa me perdoar, porque talvez eu precise de uma outra encarnação para melhorar isso. Mas eu sigo fazendo conforme eu tenho condição. Então, nós não fazemos e justificamos, né? Contextualizamos o nosso não fazer. Mas será que é só isso mesmo? Aí nós vamos para Emmanuel agora. Quem conhece Emmanuel aqui? Responde para mim, levanta a mão. Emmanuel. Isso. Emmanuel é, para quem não conhece então, aquele que conduziu toda a vida mediúnica, todos os trabalhos mediúnicos de Francisco Cândido Xavier. É aquele que, quando o Chico fala com ele, lá quando ele tinha 19 anos, né? E ele pergunta: o que eu preciso fazer? Disciplina. Aí depois, disciplina. E depois, disciplina também. Por isso nós lembramos até pela palavra disciplina. E esta obra é uma das obras que ele dita para Chico. O que ele faz aqui, nesta obra? Eu recomendo muito, nós vamos ler um pequeno trecho bem pequeno, não vai dar para eu ler a leitura de vocês, mas é uma leitura que é um livro que pode ficar na cabeceira, porque você vai ler abrir um trecho teu. Ele não é um romance, não tem, né, um contexto romanceado. São pequenos trechos, mas ele leva a gente a compreender a importância do pensamento nas nossas vivências. Junto à família, junto ao trabalho, junto à educação, sabe? Junto aos sentimentos, ele trabalha todo ele busca fazer com que a gente compreenda a importância do pensamento nesses pontos da nossa vida. E neste item 9 ele fala sobre a vontade. E aí eu vou compreender que a lista de vocês está no pensamento, que vocês não fizeram a lista. Eu acho que não fizeram mesmo, né? Mas não precisa contar. Mas eu vou contar que está no pensamento, porque no pensamento a gente sabe que está, nem que tenha um só desejo, uma aspiração, um objetivo, mas tem alguma coisa aí. Então nós vamos trabalhar com este pensamento. Aí o que Emmanuel diz para nós sobre a nossa
escritório cheio de departamentos de sala de serviço. Você conhece um escritório assim? Já foi? Aqui mesmo, né? Quando a gente entra, tem umas salinhas, né? Uma sala que faz isso, outra sala que faz aquilo, tudo destinadas, não é isso? É uma que nossa mente, ela é assim também. É assim que funciona. E que essas salas de serviço são divididas conforme que cada sala tem que realizar serviço. Então, nós começamos, ele vai trazer algumas. Uma delas, por exemplo, é a sala do desejo. Então, nós vamos imaginar entrando num escritório de serviço agora, tá? Na verdade, é a sua mente que a gente está entrando. Ainda bem que não pode ler o que está lá, né? Porque não pode. E nem deve. Quem consegue, não faça. Mas nós vamos fazer de conta que nós vamos entrar agora nas nossas mentes. Então, nós estamos entrando. Uma das salas de serviço, tem várias salas de serviço. É a sala do desejo. O que a gente realiza lá? As definições. O que eu quero, como eu quero, o que eu vou realizar para este ano. Quais as aspirações eu tenho para 2025? A prioridade a gente já conheceu, né? Agora é o que nós vamos realizar? O que nós vamos colocar lá como alternativa para nós, para realizar? O que a gente quer? Todas as realizações materiais e espirituais. Então nessa sala que a gente define isso, lá na nossa mente. Aí existe uma outra sala chamada inteligência, sala da inteligência. Esta sala aí, de serviço, é a que concretiza para nós as nossas evoluções moral, intelectual. É aquela que por meio do estudo, da reflexão, né, do trabalho mental, das meditações, enfim. É a sala que vai nos aprimorando intelectualmente, vai nos trazendo informações mais claras, que vai definindo e melhorando as nossas aspirações lá na sala de desejo. Aí depois nós temos a sala da imaginação. Na sala da imaginação é onde nós trabalhamos melhor estas aspirações. Por exemplo, eu quero, esse ano botei lá, na sala do desejo, um carro. A sala da inteligência vai definir e estudar para qual é o melhor carro. A sala da imaginação, não, mas de tudo isso que eu tenho de informação, a cor preta é melhor. É a imaginação. E por fim, a sala da memória. Então, dentro da mente de vocês, estão lá pensando, a sala da memória. O que a sala da memória faz? Armazena tudo. Para quê? Para que você revisite isso e reformule, refaça ou concretize. É o que a gente fez no final de 2024 e descobriu que algumas coisas não andaram. Essa é a sala da memória. Mas, conforme o plano, tudo isso está aqui nessa obra, tá? Isso, eu estou falando capítulo 9. Mas essa obra é lindíssima. Ela faz você fazer um passeio por dentro de você mesmo, assim, dos seus pensamentos. Mas ele diz que no topo deste escritório de serviço, de todas essas salas que a gente conversou, tem a sala de serviço chamada vontade, que é uma sala que é ornamentada, digamos assim, com esclarecimento e vigília. E que ela é como a vontade, um botão, um grande botão, que vai definir o movimento ou a inércia. Você vai chegar no final do ano e vai ver, não comprei o carro, porque não houve um movimento da vontade esclarecida e vigilante. Então é a vontade que vai te fazer, a casinha, a salinha lá do serviço da vontade, que vai fazer com que nós nos movimentamos na direção da realização de tudo que aconteceu nas outras salas de serviço. Sem o uso da vontade, nada se dará. É como, por exemplo, quem pensou em vir aqui hoje. Vocês que estão aqui se utilizaram da vontade esclarecida e vigilante. Quem não veio, não usou da vontade. Entende como é preciso o uso desta sala de serviço para a concretização dos fatos? Então, por que a gente não realiza? Porque não usa a vontade. Mas ela tem dois pontos importantes: vontade esclarecida e vigilante. Por que será? Primeiro, esclarecida. Lembra lá no início que nós tentamos definir o que era prioridade? É a vontade esclarecida. Eu tenho vontade de ter isso, realizar isso, mas esclarecendo, eu chego à conclusão de que isso é prioritário e isso é secundário. Isso é esclarecido. Eu chego à conclusão de que isso é necessário e isso não é necessário. Eu
quero um carro novo, não necessito, não tenho condições, mas vou comprar porque eu quero. Eu quero um sapato, eu quero 2 sapatos, mas eu preciso só de um, mas vou comprar 2 porque eu quero. O que é isso? Vontade invigilante. Porque eu não me observo. Por que nós precisamos, conforme Emmanuel, dessa vontade esclarecida e vigilante? Porque nós somos o que mesmo? Espíritos. Olha o povo que estuda, hein? Vou contar para a colega agora, que vocês responderam tudo bonitinho. Por que a gente precisa disso? Porque claramente nas nossas aspirações, lá na sala do desejo, nós seremos influenciados pela nossa imperfeição. Por isso a necessidade do esclarecimento. O que realmente eu preciso? Quais são as minhas atuais condições? Não significa que eu não as terei, porque eu vou atrás, vou procurar, vou concretizar. Mas hoje, que condições eu tenho? Porque talvez eu não tenha este ano condição de comprar o carro do ano que eu quero, mas eu tenho condições de comprar 2 anos antes. Eu quero um de 2020 e vou comprar um de 2018. Isto é esclarecimento e vigilância sobre mim e as minhas capacidades. Tudo isso é um trabalho que vai nos conduzindo para a concretização do que está na nossa mente agora. Então, tudo começa onde? Onde é que começa? No pensamento. Tudo que você vai realizar e tudo que você está olhando agora aqui, tudo passou antes pelo pensamento. A cadeira, até eu passei pelo pensamento. Alguém pensou que queria me trazer para cá. E eu também. Tudo que você está vendo, tudo que está sob o teu olhar, que você inclusive às vezes sente, um relacionamento, por exemplo, ele passou primeiro pelo pensamento. Eu vi alguém me viu, nos gostamos e ali começa. Tudo antes começa no pensamento. Então o que é a prioridade para nós? Melhorar a qualidade do pensamento. Então essa aqui é uma indicação, Emmanuel e Chico Xavier. Mas vamos lá, está finalizando o nosso horário, vamos ficar com estas falas aqui de Emmanuel, eu vou ler para vocês. Que é quando ele diz que a gente não usa essa vontade esclarecida e vigilante, olha o que acontece. O desejo, lá na salinha do desejo, compra enganos aflitivos. Você começa a querer coisas que só vão te trazer aflição. A inteligência aprisiona-se só no saber. Só quer saber, só intelectualizar, sem o uso do coração, só da razão. A imaginação gera perigosos monstros na sombra, porque a sua imaginação está sob o influxo da vontade esclarecida e vigilante. E a memória pode cair em deplorável relaxamento. O que significa isso? Você esquece que você já foi bom em realizar. Você já realizou grandes coisas. Se você tem uma vontade esclarecida e vigilante, você vai perceber que você já realizou grandes coisas e que necessitou de construir virtudes grandiosas, mas que realizou. E que talvez, por falta do uso da vontade esclarecida e vigilante, caiu no esquecimento. Aí a memória entrou numa sombra de relaxamento. E aí, no final, ele ainda nos diz assim, para concretizar agora mesmo. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, o uso da vontade. O que é reflexão mental? É você dizendo que vai realizar e alguém dizendo que não, porque você não pode. Por quê? A conexão entre os semelhantes, a sintonia, é uma lei irrevogável. Não tem como eliminar essa lei. Nós estamos todos sob influências e influenciando por pensamento o tempo todo. Mas ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Olha a disciplina aí que eu tinha falado até agora. Por meio da disciplina e do uso da vontade esclarecida e vigilante, você impõe uma administração sobre esses elementos que você tem interesse e uma
levantar várias vezes. Nós iremos vivenciar situações adversas. E de onde que nós tiramos essa grande esperança? Jesus. Simplesmente Jesus. Como nos diz a obra. Porque quando ele chega para Maria de Magdala e diz para ela que ele vive e que ela deveria levar, logo depois que ele está lá, que ele foi crucificado, morreu, e havia uma angústia grande, uma falta de esperança enorme, porque ele era o Salvador, e de repente todos aqueles seguidores dele viram ele morto, entregue, aos homens da lei da época, e aí havia uma desesperança generalizada. E ele se mostra para Maria de Magdala, ele não se mostra para qualquer outra pessoa. Ele se mostra ressuscitado, que era o termo usado na época, para Maria de Magdala e diz: avise a eles que eu vivo. Então ele volta, avisa a eles que não existe morte. Então ela volta para entre os discípulos e dá a notícia para eles, que é a notícia para nós hoje. Ele vive. Não tem notícia mais esperançosa que essa. Ele vive e nos conduz e nos orienta. Então nós não estamos sós. Nós não estamos à deriva neste barco da vida. Nós estamos muito bem conduzidos por um mestre de infinita misericórdia, amando de Deus, e também, por meio de infinita misericórdia, nos ampara, nos abraça e nos conduz. Que eu desejo que tenhamos todos nós um ano de 2020